Olá! Hoje a gente vai fazer um passeio muito bacana por um universo muito vivaz e fresco, que é o universo dos espumantes. Em especial, obviamente, a gente vai falar de espumante brasileiro e eu vou contar um pouco para vocês sobre a importância real desse estilo de vinho aqui pra gente, pra nossa produção nacional. Eu também vou falar um pouquinho sobre taças, a melhor taça pra gente degustar. Algumas dicas sobre harmonização e contar um pouco da história de um produtor muito bacana, que eu gostaria que vocês conhecessem o trabalho. Eu sou Gabriela Monteleone e convido você a criar novos hábitos e começar o que não tem preço. O espumante foi o estilo de vinho que colocou o Brasil no mapa do vinho de forma internacional. A história do espumante brasileiro, ela começa ali na década de 70 aqui no Brasil. Casas grandes que já produziam espumantes lá na Europa começaram a escolher vinhedos ali na região da Serra Gaúcha para consolidar sua produção de espumantes aqui no Brasil. Junto com a chegada dessas multinacionais na década de 70, a gente tem a chegada de uma figura bem emblemática aqui no sul do Brasil, que é o seu Mário Gais. Mário se apaixonou pelo terroir brasileiro, pela vocação que as uvas tinham aqui para fazer bons espumantes e decidiu que quando ele tivesse um projeto próprio, ele ia fazer aqui no Brasil. Hoje, o projeto familiar dele é uma realidade. Cave Gais é um dos espumantes responsáveis por esse lado mais badalado do espumante brasileiro aí no mundo. E eu vou montar uma mesa bem bonita, cheia de coisa gostosa pra gente falar um pouquinho mais desse estilo e contar um pouquinho mais da história desse produto pra vocês. Taças para espumante. Vou entrar num assunto polêmico e daí eu já vou fazer um convite logo de cara que a gente construir um novo hábito e pensar até que ponto a técnica tem que estar dissociada à intuição. Eu acho que no serviço de vinho a gente consegue ter claramente a associação dessas duas frentes, a técnica e a intuição. Vou explicar melhor. Essa taça é uma taça conhecida como coupé. É uma taça bem aberta, tem um bojo bastante amplo. É muito bacana pra gente sentir todos os aromas, mas às vezes na hora da percepção, principalmente visual, de toda a formação das borbulhas e da mousse, como a gente chama, que é essa parte mais espumante da bebida, a gente não consegue ter muito bem definido. A taça flute, que é essa outra aqui mais compridinha, ela na verdade se deu como uma taça mais usual para o serviço de espumante e como a tecnicamente correta. Então, essa taça ela é muito interessante do ponto de vista visual, mas para a gente perceber aroma, ela tem um problema. Como ela tem a parte de abertura muito justinha, quando a gente for verter o líquido na boca, a gente não consegue colocar o nariz dentro da taça. Então a gente tem que fazer um movimento que não é um movimento natural nosso, tá bom? Que é justamente subir muito a cabeça, assim, e aí a gente acaba bloqueando todos esses receptores de aroma que a gente tem aqui no finzinho da garganta, no começo do esôfago. Tulipas são todas as taças que têm um formato de pirâmide invertido. Mas olha só, ela acaba sendo a junção da coupé, que tem a borda mais aberta, com a flute, que tem essa altura maior. Então a gente consegue ter percepção de aroma de boca e textura, e ainda a gente consegue visualizar bastante a formação de bolinha dentro do espumante. Então essa é a taça que eu escolhi para beber hoje. Temperaturas muito baixas acabam escondendo aroma. As moléculas de aroma, elas não gostam de temperatura muito baixa. Quando tá muito frio, ela contrai. Então a gente perde um pouco de percepção. Minha dica de temperatura é variar dos espumantes mais levinhos, mais frescos, por volta dos 6 graus, até os mais complexos, um pouco mais estruturados, por volta de 10 graus. Lembrando que 10 graus é uma temperatura que a gente tem dentro de uma geladeira de casa. É um bom parâmetro para a gente construir na hora de pensar na temperatura de serviço. Bom, quero contar para vocês um pouco a principal diferença entre os dois tipos de espumante mais comuns que existem. Eu vou falar de método, tá? Um é o espumante feito pelo método Charmat, onde as bolinhas que a gente vê no espumante são todas formadas de uma vez só, ao longo da primeira fermentação e presas nesse tanque e depois engarrafados. Normalmente esses vinhos espumantes têm um caráter um pouco mais frutado, mais leve e as bolinhas um pouquinho maiores. E daí eu tenho um outro tipo de espumante, que é justamente esse que eu preparei, que é um método tradicional. Ou seja, é um vinho base, ou seja, um vinho totalmente feito, vinificado prontinho, que depois é colocado dentro de uma garrafa e adicionado um pouquinho de levedura e ou
mais suco de uva fresco ou um pouquinho de uma solução de açúcar, e daí esse vinho vai refermentar na garrafa. Quando o espumante é feito dessa forma, a gente tem um aroma um pouquinho mais complexo, a boca um pouco mais cheia, e a gente também tem as bolinhas um pouco mais finas. Bom, preparei um estilo de espumante método tradicional, Blanc de Noir Brut. Então, tem algumas coisas aqui que já mostram pra gente mais ou menos o estilo desse espumante. Ele é um espumante branco, feito de uva tinta, porque dá pra fazer isso, é só a gente não deixar o suco em contato com a casca, tá? Porque daí a gente não tem a passagem da cor pro suco antes de fermentar. E ele é um brut, ou seja, o brut são aqueles espumantes mais secos, tá? Não tem tanto residual de açúcar nele. Fácil, você já sabe um pouquinho do estilo de vinho que você vai ter. Vou ensinar um outro truque. Eu tenho essa coisinha aqui que chama-se salva-gotas, é um disquinho. A gente consegue achar em loja especializada de vinho hoje com facilidade. A gente vai girar e colocar ele assim no gargalo. Pra quê? Vinhos tintos evita que caia aquela gotinha na toalha e fica manchado, sabe? E no espumante, eu percebo que quando eu vou jogar o líquido dentro da taça, ela espuma menos, então eu perco menos gás, que é a coisa mais importante que eu tenho no espumante, né? Além dos aromas. Então vamos lá, importante quando a gente está servindo um espumante, a gente fazer um movimento bem devagarzinho, que é pra gente não perder muito dessa perlagem que vai subindo. E a gente já começa a olhar todas essas bolinhas que vão subindo aí na parede do copo. Quanto menorzinhas, mais rápidas e abundantes no líquido, mais qualidade vai ter o seu espumante, tá? Uma dica na hora de degustar. Depois a gente vai sentir os aromas. Eu já vou falar pra vocês que espumante brasileiro tem sempre uma característica muito forte da fruta fresca. E na boca, ele tem muita energia. A gente vai sentir essa textura, a gente vai sentir essa acidez. Ele ainda é super cremoso na boca. Isso também ajuda bastante na hora da gente harmonizar com algum prato. Preparei aqui alguns queijos diferentes pra gente brincar um pouco de harmonização. Preparei aqui 2 queijos de massa mais mole e que tem essa capinha de fungo branca, que costuma ser muito interessante para espumantes feitos pelo método tradicional. A gente tem toda essa cremosidade da massa mole do queijo. Essa partezinha aqui do fungo, dessa casca de fungo branco, ajuda bastante essa percepção da levedura e dos aromas fermentativos. Fica uma maravilha. Dica importante, quando a gente vai harmonizar 2 elementos, os bocados e os goles tem que ser na mesma proporção, tá? Não adianta eu pegar um pedação de queijo com um pouquinho só de espumante, tem que estar na mesma proporção. Eu mandei uma mensagem para o seu Mário Gais e perguntei para ele o que ele pensa sobre o estilo do vinho brasileiro e como ele sente o vinho brasileiro. Brasil, em seu imenso território, tem possibilidades de diferentes tipos de terroir e produzir vinhos de diferentes características también. Mas se distingue la Serra Gaúcha con una capacidad para producir espumantes de alta calidad. Es como encontrar una perla no mundo. Eu estou muito feliz, 40 anos atrás, ter participado de poder adquirir uma dessas perlas. E eu queria muito que vocês construíssem esse novo hábito e buscassem mais produtos brasileiros. Espumantes são muito fáceis da gente conseguir achar pertinho da gente. Então, para você que está sempre acostumado a tomar um espumante de fora do país, esse é o momento de mudar um pouquinho a maneira como você pensa e buscar mais esses espumantes que são tão incríveis. No próximo episódio eu vou falar sobre variedades de uvas americanas, uma coisa muito importante pra gente aqui, remonta um pouco da nossa história familiar com o vinho. Isso é uma coisa bem brasileira, bem americana. E também vou dar algumas dicas de harmonização, pensando mais nos pratos doces, nas sobremesas. Se você gostou do conteúdo, tem muito mais sobre as variedades de uva que são utilizadas para fazer espumante, algumas curiosidades sobre o sul do Brasil, que é essa região que é muito especial para espumante, só entrar na plataforma do Priceless.com. Começa que não tem preço.